Gente, estamos ao vivo. Acabei de chegar aqui no projeto. E a gente acaba de receber uma notícia. E a gente vai entrar agora aqui para falar com a Juliana a respeito, né, do assunto. Ela acaba de perder o marido dela, né? E essa notícia aí, a gente vai dar agora para ela aí. Eu acho que ela já sabe, já tá sabendo, com certeza. E eu tô sabendo agora, a gente vai dar essa notícia aqui. Dar um sentimento aí pra ela. Vamos lá. Você que tá entrando agora aí, já compartilha aí. Ela já tá sabendo, né? Já. Avisaram pra ela, era mais meio-dia, 15 para meio-dia mais ou menos. Então vamos lá bater um papo com ela pra saber como é que foi que aconteceu. Quer passar, minha filha? Quer passar? Quer dar uma olhadinha aqui fora, como é que tá? Vem só dar uma olhada, pisa até. Dá pra pisar bem aqui. Pronto, só olha. Já, agora volta. Volta. Olha aqui, eu lembro daquele tempo. Eu lembro o tempo que eu andava com as crianças aqui. Pois é. Mas isso aí já vai ficar pro passado. Não. Outra também, seu Marcos, ó, botou Bora. pra fora pra dentro. Não, mas eu já foi melhor, pai. Bora, pra dentro. Não, Minha filha, o que é? Eu fui voltar e voltei sã e limpa. Tu foi sozinha? Voltei lá sozinha. Tu foi sozinha Fui voltar? sozinha, fui e voltei. Pra Sério? casa dos pais. Coragem, né? Também, já fiquei sozinha no hospital e vim sozinha de lá. Fui e voltei de ônibus. Parabéns pra vocês. É assim E que uma a gente faz. vitória pra. Vamos lá, pra mim. Vamos lá, chama lá a Juliana, que eu vou lá com ela. Vamos dar a notícia pra ela, né? Vamos dar a notícia pra Juliana. Juliana, minha filha, vamos lá. Senta ali, senta aí, vamos conversar um pouquinho. Gente, vamos fazer o silêncio que a gente vai ouvir aqui a Juliana. Tá, abaixa aí. Por favor. Oh, rapidinho. Minha filha, acabei de saber agora há pouco aqui que tu tá viúva, né? Sim, senhor. É Pode contar como é que foi essa Assim, história? A gente era casados, eu e ele. Eu conheci ele através das drogas, na rua. Ele vivia na rua. Aí a gente se conheceu, me envolvi com ele, gostei dele. Aí eu fiquei na rua com ele. Aí então nisso eu dei como sumida em casa, através dele, que comecei a morar na rua com ele. Foi ele que te... Sim, eu usava pasta, Gente, por favor. pasta. Eu usava no cigarrinho pasta, né? E então eu não conhecia a pedra, não conhecia negócio de lata, cachimbo, essas coisas, eu não conhecia. Então eu conheci através dele. No entanto, ele dizia pra mim que ele se arrependeu muito de ter me dado isso aí pra mim, né? Então a gente se envolveu, aí a gente ficou junto, aí eu fiquei morando na rua com ele. Só que ele dizia pra mim, não, vai pra tua casa, porque eu já tô acostumado na rua e você não é acostumada na rua, você não é acostumado a viver assim, jogada na rua. Eu dizia, não vou, porque eu vou ficar com você. Eu gosto de você, eu vou ficar com você na rua. Se você vai dormir na rua, eu vou dormir com você. Aí tá, a gente dormia, assim, lá no bairro da Paz tem uma praça do Santos Dumont. Atrás tem um colégio, Olga. A gente dormia lá atrás nesse mato, nessa praça. Lá tem vários drogados, tem tanto mulher quanto homem. Até hoje tem. No entanto, antes de eu vir pra cá, de ensino resgatado, eu andava, frequentava muito lá. E lá tem muita gente que lá precisa também. Mas não vem, porque não sei se não tem oportunidade ou porque ainda não chegou ninguém até lá para ajudá-los. Então, no entanto, assim, aí a gente conhece a tia Ana, que é a mãe do Bombril, ela mora na rua da minha casa, ela me conhece desde pequenininha. Aí ela conheceu esse meu marido, que ele é muito trabalhador, ele trabalhava para ela. Esse que morreu hoje? Sim, o Marcos, ela conheceu ele, trabalhava, fazia muito serviço lá na chácara dela, para ela, com o esposo dela. Eles gostavam muito dele, porque ele era um cara trabalhador, ele fazia de um tudo. Mas ele tinha esse defeito, que era a droga e outra. Na rua, por aí, ele não roubava, ele não mexia. Ele chegou a mexer dentro de casa, nas minhas coisas. No entanto, que a minha mãe chegou o momento de dizer que não queria mais ele dentro de casa. Aí sim, aí ele ficou em casa, aí roubou novamente, minha mãe botou ele pra fora de novo. Aí eu fui pra rua de novo com ele. Aí eu falava pra minha mãe ia atrás de mim, eu dizia pra minha mãe, não, só volto pra casa se a senhora aceitar ele. Aí a minha mãe dizia, só se ele me pedir perdão pelo que ele fazia, que ele era ignorante com a minha mãe.
desculpa, chamava nome pra minha mãe. Aí eu dizia pra ele, como eu tava tão cega assim pela droga, né? Pela ali, que eu não enxergava o que ele fazia com a minha mãe, assim, que ele era ignorante, que ele era estúpido, entendeu? E comigo ele me mostrava ser uma pessoa e por trás ele já era outra. Aí tá, no entanto, a gente voltou pra casa, eu engravidei, fiquei grávida. Aí fiquei novamente na rua com ele, dormia na rua com ele, eu grávida com buchão, a gente dormia no papelão, dormia naquele mar. Ele passava a noite sentado, me vigiando, quem dormia era eu, com aquele monstro bucho. Ele fazia corre de tudo quanto era tudo, para me comer, para me beber. Pegava o meu auxílio, estourava todinho na rua, em vez de alugar um campo pra gente, eu estourava todinho, não comprava nada. Mas aí teve um tempo que eu peguei, parei, a gente parou, fiquei em casa, minha mãe aceitou a gente. Aí eu comecei a comprar o enxoval do meu bebê, ele comprava, ele me ajudava na alimentação dentro de casa, ele era um ótimo marido, não deixava faltar comida, não deixava faltar nada para os meus outros 2 filhos, que ele assumiu como se fosse dele, entendeu? Não faltava nada. Aí daí só que ele tinha 2 defeitos, que era usar droga e mentir. Ele mentia muito, ele dizia para mim que estava trabalhando, e nesse trabalhar dele... Isso é mal de adicto, né? Tu Sim. sabe roubar e mentir, já é Aí chegava em casa, entendeu? Com dinheiro, chegava em casa estressado. Aí eu fui uma vez, eu fui atrás para me saber onde que realmente ele trabalhava. Aí quando eu cheguei, ele estava lá, nessa praça, usando droga, bebendo, entendeu? Aí eu falei para ele, você mente muito, não tem como a gente viver junto. Aí ele, em vez dele dizer assim pra mim, não, vamos embora pra casa, ele vinha, me mostrava dinheiro, me mostrava droga, justamente já pra me ficar com ele. Pai Marcos, toma um chá de gengibre, eu vou tomar. Minha filha, e de que foi que ele morreu? Assim, então ele tava na rua, aí Então rapaz, morreu, agora perdemos um morador de rua. Sim, um morador de rua. Aí ele tava na rua, ele não tava mais morando comigo. Aí teve um cara do bairro da Paz, um homem, que pegou, bateu nele com uma barra de ferro. E nisso as pessoas do bairro da Paz, onde a gente convive, a gente mora, falaram que ele era inocente. Esse cara fez isso por pura maldade. Sabe quem é o cara? Sim, fez isso por pura maldade. Fez porque ele quis, porque todo mundo está revoltado. A família já registrou um boletim? Não sei, porque eu não tenho acesso a... Mas é bom, né? Vamos deixar essa morte aí, que morreu... Ele pode ser usuário, pode ser Pois tudo, é. mas é uma vida. É uma vida, tio. Pois é, porque não queriam nem me falaram isso hoje, né? Então eu não posso... Lá todo mundo já sabe quem é. No bairro da Paz todo mundo sabe Fala quem foi. logo o nome dele. Eu não sei, tio, só eu não sei o nome dele, mas Eu eu vou sei quem é descobrir, a mas a pessoa. família que tem que fazer o boletim de ocorrência. Senhor, mas pois é, eu não sei, porque se eu soubesse o nome dele, eu iria falar aqui, porque eu não tenho medo, porque isso foi uma crueldade, foi uma barbaridade que fizeram com ele. Ele ficou 2 meses internado, fez 2 cirurgias, ele não andava, ele não falava. Quem levou ele pro João Lúcio foi eu. Eu cuidei dele lá 1 mês, passei lá 1 mês cuidando dele dia e noite, dia e noite. Ele ficou na sonda, urinando pela sonda, se alimentando pela sonda. A tia Ana tem foto dele. Ele ficou só o osso, só a caveira. Se você olhasse ele, você não dizia que era ele. Eu tenho foto dele normal. Ele, meus filhos e eu, a gente na igreja, a gente tem foto. Então, isso aí que fizeram com ele foi uma barbaridade. Ele fez 2 cirurgias, aí depois ele ficou bem melhor. Aí eu não fui mais visitar ele porque eu adoeci lá, fiquei com infecção urinária durante eu ter ficado lá 1 mês com ele, sem sair de lá pra nada. Aí eu falei para a assistência social que eu não ia mais cuidar dele, porque eu já tinha feito a minha parte. E eu também precisava de ajuda. Eu estava doente. Não tinha como um doente cuidar de outro doente. Então eu falei que lá me batia abstinência, eu saía, deixava ele só e depois voltava. Então isso não estava me fazendo bem. Então acionei a assistente social lá, falei que eu não iria mais cuidar dele porque eu era uma pessoa dependente química e precisava de ajuda. A assistente social falou que eu era uma guerreira por ter conseguido ficar lá 1 mês e ter falado que eu era dependente química e que eu precisava de ajuda. Minha Então, filha, e aí você, com essa morte, tá? Tu acha que te atingiu alguma coisa? Não, assim, primeiramente porque eu já estava bem conformada e eu antes de eu... Ele já vinha doente por já conta vinha da doente, perda. sim, dele sair, ele não andava, ele não falava mais e ele estava usando fraldão, ele estava vegetando, ele não estava vivendo, ele estava só apenas vegetando. Então eu entreguei ele na mão de Deus. Antes de eu vir, eu fiz uma oração com ele, perguntei, eu li a Bíblia para ele todos os dias que eu passei lá com ele. Ele dizia para mim só assim com a cabeça, acionando que sim, que eu falava bem assim para ele: Marcos,
Entrega a tua vida para Deus. Você não pode falar, mas você pode falar com a sua mente. Deus, ele pode lhe ouvir aqui em pensamento. Você quer a sua libertação? Ele dizia para mim que sim. Então, meu amor, eu amo você, eu cuidei de você. Eu não posso mais fazer nada por você. Quem tem que fazer é Deus. Peça para Deus que Deus ele vai... Vocês estão vendo, meninas? Aí, Deus ó. ele vai fazer. Se ele achar que Tá você... vendo, minha filha, aí? Se ele achar que você deve... Tá vendo aí, viver, minha filha, a história aí? Ela perdeu o marido dela por conta da droga. E assim, a rua só faz isso. Né? Ele roubava e tal, o cara achou que era ele, né? Aí puxaram a câmera, viu que não era ele. Aí esse cara saiu do bairro, porque falaram, todo mundo falou que eu procurar saber o porquê que ele tinha feito isso com ele, que ele era um morador de rua, ele catava lixo, catava ferro, catava tudo, mas ele não roubava. Ele Tá não bom, minha mexia. filha. Que Deus abençoe a vida dele, né? Tá Que bom, Deus e que ele esteja o agora tenha. no bom lugar, porque se assim foi a vontade de Deus, nós temos que respeitar. E hoje ele não está mais sofrendo. E meu assim sentimento a você e a família toda, tá bom? Muito obrigado, pai. Tá Tá? Que bom, Deus lhe tchau, abençoe, fica tá? com Deus. Então, gente, tá tudo sob controle. senhor. Já posso ir? Sabe? Bora, faz tudo. Pai, eu só queria saber o que um cheiro verde para me colocar na comida. Compra logo. O que é o cardápio hoje? Hã? Um doce, tá desejando, tá grávida, é? Compra uma goiabada pra ela. Vai lá, uma goiabada. Chocolate, goiabada, tá aí, compra tudo. Chocolate, uma de chocolate. Amanhã vem essa lâmpada que tá queimada aqui, tá? Já vou, tá? João Paulo, terminou de comprar, tranca a porta, tá? Vambora, gente, vamos lá. Aqui tá cheio já. Vamos levando os mantimentos pra chácara, os porcos. Eu queria que o senhor comprasse um chorinho pra ela. Agora eu não tenho mais. Agora eu já dei pra ela ali. Se sobrar lá, eu acho difícil que ela for comprar chocolate. Ela comprou o que? O senhor deu quanto pra ela? Se eu tivesse, eu dava mesmo, O senhor Paulo. deu quanto pra ela? Entra aí. Vambora. Estamos indo agora aqui, faz tudo. Pó lá e o bucho quebrar. Gente, você vê que as meninas estão tudo com suspeita de TB, né? E é perigoso, né? Às vezes você vê o risco que a gente passa aqui, a gente não querendo, né, fazer algum preconceito, mas é perigoso, a gente corre muito risco, né, tratando dessas pessoas, mas que Deus nos proteja, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco, se Deus permitir, lá na chácara, a gente avisando que já chegamos. Quem puder estar orando aí para que a nossa viagem seja uma viagem tranquila, até lá na nossa chácara, eu agradeço. Beijo.